Estou aqui em Brusque para contar um pouco da história da família Genesini, a história da minha família. Bom, quase toda a família é nascida e criada aqui em Brusque, em Santa Catarina. Minha família, boa parte nasceu aqui do lado de Botuverá, uma região vizinha. E eu acabei tendo menos convívio com o vô e com a avó, menos do que eu gostaria. Infelizmente, o vô faleceu já tem alguns anos, então eu tenho poucas memórias dele, memórias de quando eu era muito novo. Nós morávamos mais para baixo, e aí não escutava, e chegou um da Itália que veio, que foi chegar lá, e fizeram uma festa. Conheci, não sabia quem era, mas nós soubemos. E daí, nós tínhamos um ribeirão muito grande, o ribeirãozinho que passava antes. E ele, digamos, o vô, e outro homem queria botar um engenho de serra, e não tinha ribeirão em lugar nenhum. E era lá em casa. Daí o ribeirão era bom, fizeram aí de serra. E aí ele ia casar daí a 4 meses quando voltou. Mas aí eu tinha namorado Alessina. E daí nós se conhecemos, não foi mais namorada, eu deixei do meu, que também era para casar também. O nosso pai tinha que trabalhar para sustentar, né? Porque a mãe sempre cuidou de nós, nunca trabalhou fora, mas o pai sempre muito dedicado. Ele não era tão amoroso, mas ele era muito presente, ele nos ensinou várias coisas, né? Tinha um engenho de farinha, nós fazíamos farinha, nós vendíamos farinha, porque dia voltou ganho, né? Então vendia farinha, vendia ovos, vendia as galinhas, porque não tinha tanta. A banha nós sempre fizemos com uma porquinho gordo. E aí a banha era o azeite, e agora? Antigamente nem tinha azeite. Bom, o pai, como ex-combatente, quando ele voltou da guerra, logo em seguida depois ele casou com a mãe. E como nós somos em 11 filhos, assim, foi muito trabalho, né? Muita luta. E assim, o pai, na família, com a gente, ele não gostava muito de contar as histórias, relembrando a guerra. Desde muito pequeno, eu tive o convívio com meus avós. Eu morei um tempo aqui em casa, fui criado também pela minha avó e pelo meu avô. Meu avô tinha, inclusive, até uma mobilete, e ele me levava para a escola. Aí chegava aqui em casa, meu avô tinha uma marcenaria também, eu ajudava ele na parte, enfim, com todo o auxílio de marcenaria. Meu avô fazia bancos, né? Então ele tinha todas as ferramentas de uma marcenaria, então eu sempre estava ali ajudando ele. Eu me lembro que o pai não contava tantas histórias, né? Mas sempre ele falava que do homininho do mato, né? A gente não sabia se realmente era uma coisa que realmente acontecia, que existia esse hominho, esse homem pequeno do mato, em que vinha, aparecia e depois ia embora. Imagina, nós criança ouvindo uma história dessa, né? Mas era muito legal, porque a gente ficava imaginando essa história do homininho do mato. Bom, do pai é o que a gente lembra muito, que o pai sempre trabalhou. O pai nunca deixou de trabalhar, trabalhava todo dia. Ele saía de manhã, ele voltava à noite, e quando ele chegava no final da tarde em casa, ele sempre trazia uma balinha pra gente. Então ele sempre tinha no bolso um agradinho, uma balinha que fosse a mais simples, mas ele sempre trazia pra gente. E uma coisa também que eu lembro que o pai nunca brigou com a gente, o pai nunca batia na gente, nunca, mesmo a gente fazendo arte,
Ele relevava muito isso. Mas eu lembro muito dele, assim, a lembrança muito é que ele era um homem muito bom, muito trabalhador, muito honesto. E isso ele passou pra gente, né? Olha, meu pai, ele não era uma pessoa fácil. Como italiano, ele era muito rígido, meio brabo, né? Então, a gente, assim, a gente sempre foi mais no lado que a mãe era a parte principal, era ali. Por isso que aqui em casa todas as mulheres são mandonas. Puxamos todos ao Gianesini lado mãe, então com aquela personalidade muito forte. Mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito presente na nossa vida. Ele sempre dizia para nós, o importante do ser humano é ser honesto, né? Não importava o que fosse, nem um lápis a gente não podia pegar na escola. Então era uma coisa assim bem presente. Mas estamos aí, todos bem, todos trabalhando, sempre trabalhamos desde criança. E a vida continua. Sadios, fortes, e vai. Então, a casa da mãe é a casa da mãe, né? A partir do momento que a gente não teve mais o pai, a mãe é a nossa mestra, né? E não tem como não passar um dia ou dois no máximo sem vir aqui. Porque a gente conversa, a gente discute, a gente fala alto. Sabe que italiano é assim, né? Eu me recordo dos dois, né? Do nono e da nona. Eu me recordo muito em Itapema também, que é uma cidade próxima aqui de Brusque, onde tem a praia, né? Lá tinha casa de praia. E a gente ficava muito lá na frente. A gente visitava lá e ficava jogando bet na porta. Ficava eu, Ráfaga, Amanda, Fran, os primos, né? Ficava jogando bet lá na porta. E o vô, quando passava o pessoal com picolé, ele comprava de baciada, assim, comprava um monte de picolé para poder distribuir pra molecada toda lá, enfim. E aí era sempre aquela farra, né? Sempre juntava todo mundo, sempre contribuindo para todo mundo, sempre uma coisa bem legal pra família. Aí contava muitas histórias da guerra, né? Como ele sofreu, eles passavam fome lá nas trincheiras da guerra, né? Sempre trabalhou muito, lutou muito. E quando ele voltou da guerra, ele ganhou um bom dinheiro. Ele deu tudo pro pai dele, pro vô dele. E, inclusive, o pai dele, né, que era meu bisavô, a gente assim, veio para Brusque praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Então era assim, era bem restrito. Eu lembro quando eu ia para aula, eu ia descalço, eu levava o tênis na bolsa para botar lá para cantar o hino nacional, porque a gente não tinha dinheiro para se vestir, né? Aí todos fizemos a primeira comunhão, o meu vestidinho e o meu sapato, eu fui a sexta a usar, que todo mundo usava, não importava se ficava grande, se ficava pequeno, tinha que usar aquilo. Então a gente assim, a gente teve muita dificuldade, só não passamos fome porque a gente sempre trabalhou de pequena. Eu com 10 ou 9 anos, eu cuidava de 2 meninas aqui no lado. Logo depois eu batia tapete, né? Aqueles tapetes que era manual, eu enchia a lançadeira. Então a gente sempre trabalhou, lutou muito para conseguir o que a gente tem. Somos uma família simples, mas com orgulho do que nós temos. Sempre deu para todos, ninguém passou fome. Sempre todos trabalharam, todos. Ainda vamos dizer, agora a letra trabalha mais do que antes, porque é demasiado cedinho. Eu vejo bastante a cultura italiana no meu dia a dia, principalmente pela questão do vinho, que é uma bebida, enfim, o mundo todo bebe vinho, mas a gente aqui em casa, desde muito tempo, trouxe esse laço, que também está muito ligado à Itália, né? Ao vinho, a questão da comida típica, né? Então, o queijo, o salame, a polenta, galinha, né? Quem já conhece um pouco da polenta sabe que o jeito tradicional de cortar a polenta é com fio, né? Então você corta com fio, minha avó sempre fez isso aqui em casa. Então, tanto na comida, quanto no vinho, quanto nas músicas, a minha família aqui está muito ligada à cultura italiana, né? Nós somos trentinos do norte da Itália, então a minha família faz parte de coral italiano, participa de eventos italianos, enfim, tudo que está ligado à cultura italiana
a gente acaba vivendo muito forte por causa de toda a família, né? Bom, quanto ao nome da rua, Expedicionário José Genesini, aqui sempre foi um beco. E quando a gente veio para Brusque, veio morar pertinho da onde a placa hoje é a entrada da rua, que não era rua ainda, era um sítio. E em seguida o pai conseguiu comprar esse terreno onde a gente está hoje e construir a casa. E como a gente ficou aqui, nós somos um dos primeiros aqui nessa rua também. Há 58 anos que a gente está no mesmo local. E a rua era SR 007, Santa Rita 007. E até posso falar que foi ideia minha, eu que encabecei um pedido na Câmara de Vereadores, através de um amigo meu que era vereador. E a gente encaminhou, fez um abaixo-assinado com os vizinhos, que hoje quase não tem mais nenhum, eram os antigos. E todos os vizinhos concordaram e a gente colocaram o nome da rua, então, em homenagem ao pai. O pai já é falecido, vai fazer 20 anos. E a rua hoje ela é denominada Expedicionário José Genesini há uns 10, 11 anos já. Então é muito legal. Aí quando eu coloco nome, rua, aí eu coloco lá Francisco Genesini, Rua Expedicionário José Genesini. O pessoal pergunta, mas quem é? Eu digo, é o pai. É o nome do pai, que era expedicionária, e o nome da rua hoje é homenagem ao pai. A minha tia, ela participa aqui do Ciclo Trentino, aqui de Brusque, inclusive faz parte da presidência do Ciclo Trentino, ajudou diversas famílias a poder alcançar esse sonho. E quando a gente alcançou esse sonho, a gente percebeu que era algo incrível, assim, a gente se sentiu realmente reconectado, a gente se sentiu pertencente à cultura italiana, a gente se sentiu pertencente a toda essa história da nossa família. Como nós éramos italianos aqui em Brusque, a Iracema Moser, ela era a nossa representante, ela é de rodeio, ela era a representante aqui no Brasil dos círculos trentinos. Aí nós, como nós conhecemos todo mundo, italianos, aí ela veio um dia para Brusque e ela disse, Valdete, por que vocês não fazem um círculo trentino em Brusque, já que vocês são italianos da região de Trento? Na época, nós juntamos 38 famílias italianas trentinas, isso com CNPJ de cada, CPF de cada uma, endereço, telefone, não tinha, tinha e-mail quem tinha na época, né? Isso já faz 24 anos, e o antepassado. Reunimos isso, fizemos uma pesquisa, mandamos para Trento para ver se ia ser reconhecido, aí foi reconhecido, voltou e fizemos esse círculo trentino. E depois disso, eu como era muito curiosa, eu comecei a me movimentar e fui fazendo esse trabalho de cidadania dentro do círculo, me interessei muito, fui me desenvolvendo, claro, muito lentamente, porque a gente não tinha tanta acesso às informações. Então a gente foi fazendo, as famílias vieram nos procurar, e eu fui fazendo, e com Curitiba, como eu tinha um bom relacionamento com Curitiba, lá com as meninas do Círculo Trentino, eu ia pedindo informação, nós pegávamos essas fichas, colocávamos nome, endereço, antepassado, mandávamos para Curitiba, Curitiba mandava para Itália, para Roma, né, para fazer o reconhecimento, e depois veio as cidadanias, e nós também fizemos da nossa família. Na época, teve 2 irmãos que não entraram, inclusive o teu pai não quis fazer na época, porque era muito barato na época. A gente só pagava uma tradução e nem tinha apostilamento ainda. E mandávamos, e o correio que tinha que ser Sedex. Então a gente ia fazendo, e o círculo, né, na época, ganhava R$10 por cidadania. Aí nós fizemos a nossa família, de todos os parentes. Teve muitos que vieram de fora, né? Que eu conheci de outras cidades também, aí foi aparecendo vários janezinos que a gente nem conhecia no mundo, né, da onde era, e foram se fizerem caixa de processo. E esses 14 anos eles vieram e a gente teve essa cidadania. Até hoje eu não tenho passaporte ainda, porque eles dizem, pô, você não tem... Eu disse, não, o que eu queria era o orgulho de ser italiana, de ter esse passaporte para honrar os nossos antepassados, honrar o pai, que ele foi até na Itália, lutou na guerra. Então é esse orgulho. O dia que eu for viajar, eu vou fazer. Com o tempo ainda, quem sabe esse ano o ano que vem eu faça. Também tem que ter tempo para fazer. Mas assim, ó, era um orgulho de ter essa cidadania, desse orgulho de ser trentino. Tá aqui, ó. Sono il mio DNA, né? O italiano. Meu DNA, ele é italiano.
Então, como nós somos Genesini ao quadrado, ele está dos dois lados super italianos, né? Então, estamos aí. No começo, por eu ser muito mais jovem, eu não queria tirar minha cidadania italiana. Depois, minha mãe, não, é importante ter uma segunda cidadania. Eu acabei aceitando entrar no processo, mesmo criança, né? Mas aí demos continuidade. Desde muito tempo, a gente é muito inserido na cultura italiana. A cultura italiana, aqui no Sul, ela é muito, muito, muito forte. Ela, em Brasília, também é uma cultura fortíssima também. Acho que pelo Brasil inteiro é uma cultura muito forte, desde a cultura de massas, pizzas e afins, até a cultura de palavras, alguns dialetos ainda que se usa. O fato de chamar vovó de nona e nona. E tirar a cidadania italiana, hoje, absolutamente eu entendo como algo extremamente essencial por parte de você. São vários pontos positivos de tirar a cidadania italiana. Um dos pontos é você consegue viajar por toda a Europa, tendo toda a liberdade do mundo. Eu já tive a experiência de poder viajar para a Europa e simplesmente você pega uma fila que não existe, né? Tem uma fila das pessoas que tem que tirar o visto, aquela coisa, e existe uma outra fila que até você se sente mal, porque não tem ninguém. Uma fila está cheia de pessoas, no outra não tem ninguém, e você simplesmente bota o seu passaporte e passa adiante sem nenhuma dificuldade. Então, você poder entrar na Europa, poder ser um cidadão europeu e poder ter uma segunda casa é muito importante. Esse é um dos aspectos que a maioria das pessoas procura. Um outro aspecto muito importante também é conhecer um pouco de onde veio as origens, né? Da onde os nossos antigos vieram. Então, assim, a gente segue aqui a cultura, muda um pouco o italiano, a gente vê os meus avós falando italiano, né? Falando o italiano específico lá da Itália, mas a gente não conhece o verdadeiro país de onde os antepassados vieram. Então é fazer esse comparativo de, poxa, a gente está vivendo isso aqui no Brasil, mas como é que é na Itália? Como é que é o dia de hoje? Como é que as pessoas estão? Então ver a cultura em geral, né? A beleza que é a Itália, com todas as suas obras, construções, a comida, como é que é a pizza, entender como é que é o pessoal, o clima. Então esse aspecto eu vejo como essencial e para mim faz todo sentido a pessoa buscar tirar a cidadania italiana. Desde o começo, a gente sempre se identificou muito com a cultura, mesmo sem saber exatamente o que significava essa imersão, sem ter essa diferenciação. E quando ele foi próximo de 2007, 2008, a gente ingressou com o processo de cidadania italiana para que a gente pudesse ter um marco mesmo, uma prova de que a gente realmente é italiano. E esse processo ele foi finalizado vários anos depois, próximo de 2017, 2018. Foi um processo que foi muito longo, muito demorado, assim, enfim, muitas idas e vindas, mas foi finalizado com sucesso, foi com êxito e, enfim, a família conseguiu toda ser reconhecida como cidadãos italianos, que é o que a gente sente, que é o que a gente, no dia a dia, na prática, em conversas internas, em família e tudo, a gente já sabia que a gente era, mas foi muito gratificante poder ter essa constatação. Ser Genesini é um orgulho, muito orgulho. E a partir do momento que nós conseguimos, então, fazer a nossa cidadania italiana, a gente né, tem aquele papel na mão, onde que diz que lá o bisnono veio de lá, e a gente fica imaginando toda aquela história deles virem com toda aquela dificuldade, sem nenhum tostão, tudo dependendo de coisas para comer e onde morar, lá no interior de Botuverá. E então essa cidadania italiana foi muito boa para nós, ela veio reforçar esses nossos antepassados mais do que nunca, né? E é muito bom, é muito bom. E eu, como um dos Genesini, e assim, agora posso dizer que eu tenho orgulho de ser um Genesini raiz, porque eu sou o único dos homens que estou em casa, né? Então, há 43 anos que eu sou casado, mas eu moro no mesmo local. A minha casa fica numa parte do terreno que era do pai, então fica nos fundos da casa da mãe hoje. A nossa casa, né? Porque aqui é a casa do Genesini. Então, assim, eu tenho muito orgulho da nossa família, das tradições, como a gente mantém as tradições,
da família Janesini, e eu tô aqui sempre junto, sempre perto da família. Todo dia tem que vir visitar a mãe e tomar um cafezinho com ela, senão ela fica braba com a gente. Então, assim, é muito bom. Família Janesini é um orgulho pra gente. O que mais me encantou na cultura italiana foi os lugares. Eu acho que por isso tanto que eu e o Rafa a gente tem essa vontade grande assim de morar lá, né? Porque é uma coisa que a gente já tem sonhado há muito tempo e sempre tem os percursos aí da vida que vai acontecendo, né? Que vão entrando projetos novos, que não tem como o Rafa parar e tal. Então, mas o lugar, né? Tipo, o estilo de vida deles, isso tudo muito me encantou. Então, eu casando com o Rafa, a gente viu que abriu grandes portas, né? Tanto de a gente ter, né, uma cidadania italiana que ele tem e eu automaticamente tenho por conta dele, né? Que a gente consegue viajar juntos e eu é como se eu tivesse a cidadania como ele quando eu viajo. Então, todos os lugares que a gente vai, que a gente passa, ele passa, eu passo junto com ele, mesmo não tendo a minha cidadania italiana, mas eu como sendo esposa dele, eu acompanho igual em todos os lugares. Então, para nós, isso nas viagens acaba sendo muito útil, né? E a gente entende também que com a cidadania italiana, não só abre portas para você viajar a Europa toda, mas também a questão de se você quiser ficar na Itália, então a questão da saúde, comprar ou alugar uma casa, poder ficar no lugar, né? Eu quero me mudar para a Itália ou até para a própria Europa, facilita e muito, né? Facilita muito essa questão de o quanto você vai conseguir ser mais fácil para fazer esse movimento, né? E é isso, né? O tempo passa, os anos vão passando, mas o que nos une são os nossos nomes, são as nossas tradições, são os nossos laços sanguíneos, e isso é insuperável pelo tempo. Ter essa reconexão com toda a família, poder fazer parte disso tudo, é algo que vai nos unir para sempre. O que a nona deixou pra gente, tem deixado pra gente aqui ainda, não é somente bens materiais, não é somente uma casa ou alguma coisa do gênero. Ela tem deixado essa reconexão, esse legado de família. Hoje somos uma família muito forte, muito unida, e tem deixado todo esse legado, tem deixado toda essa reconexão. E através do sangue italiano também tem deixado um mundo de experiências e de possibilidades. E se você conhece alguém que também tem uma memória incrível de família e que possa ter essa memória ainda expandida para todo mundo, compartilhe esse vídeo, mostra para eles um pouco mais sobre a cultura de vivência da cidadania europeia.